Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Histórias de Músicas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma cantora ícone do punk rock, e não só do punk rock, do new wave e da cena nova-iorquina dos anos 70, 80 e até atualmente, né? Ela é um produto daquele cosmopolitismo e daquela mistura de sons e de estilos que foi a Nova York, né? Que é a Nova York até hoje, mas que lá nos anos 70 estava em ebulição. Estou falando da Deborah Harry, a eterna vocalista do Blonde, e também confundida como Blonde, né? Chamavam ela de Blonde e muita gente achava que ela era Blonde, né? Não Deborah Harry, mas Blonde é a banda. A Deborah Harry, ela fez 79 anos recentemente, no dia 1º de julho. Ela nasceu lá no ano de 1945. Só que ela não nasceu como Deborah Ann Harry, mas sim como Angela Trimble. É isso, né? A Deborah Harry, ela foi adotada. Aos 3 meses de idade, ela foi dada para adoção e os pais dela eram de Nova Jersey, né? Ali bem próximo, né, de Nova York, da capital. E ela foi criada numa região ali próxima de florestas. Então ela lembra, quando criança, que ela brincava perto da sua casa, numa floresta que era vizinha. E esse lugar que a Deborah Harry morou se chama Hawthorne. É bem próximo ali da capital, né, de Nova York, né? Mas é a região metropolitana, como se fosse. E a Deborah Harry, ela foi muito feliz na sua infância. Ela é de descendência escocesa, de origem. E ela, né, tinha ali muita área verde para brincar, né? Ela despertou muito ali a criatividade dela naqueles anos. E ela se formou depois, lá no comecinho dos anos 60, no ensino médio, nessa própria cidade, em Hawthorne. Depois ela foi estudar artes. E ela se formou em artes em 1965, aos 20 anos. Aí foi o processo de mudança dela para Nova York. E ela começou a carreira como cantora. A princípio ela era, né, uma back vocal de uma banda de folk rock. Nos anos 60, ela chegou a gravar um disco pela Capitol Records. E depois, lá nos anos, final dos anos 60, ela também, né, já engajada no meio musical e na cena musical, ela foi ganhando projeção. Então, quer dizer, ela não estourou com Blonde, ela foi ganhando espaço ao longo da década de 60 com todo o seu talento. O nome do grupo folk que ela fez parte se chamava The Wind in the Willows. E, né, pela Capitol Records lançou seu álbum. E depois, lá nos anos 70, já em 73, a Deborah Harry ela fez parte de um grupo chamado The Stilettos. E nesse grupo The Stilettos, em 73, ela conheceu o Chris Stein. Chris Stein se tornou seu marido posteriormente. Eles começaram a namorar. O Chris Stein era o guitarrista da banda. E daí eles engataram esse romance lá em 73 para 74. Foi quando a banda mudou de nome e passou a ser chamada de Blonde. Mas por que Blonde? A Deborah Harry até então não era loira. Ela pintou o cabelo de loiro. E quando ela pintou o cabelo de loiro, chamou a atenção, né, dos homens lá de Nova York, que começavam a assoviar para ela, chamar ela de Blonde, de loira. Foi aí que, de forma bem esperta, eles associaram, né, a imagem da Deborah Harry, que ela, né, constituiu ali após pintar o cabelo, com o nome da banda. E daí foi uma decisão muito boa, porque Blonde pegou. E logo ganhou espaço na cena nova-iorquina. E é muito interessante que lá em 74, quando o Blonde foi criado, foi o mesmo ano dos Ramones. Eles se apresentavam juntos no CBGB. Foi a época também que a Deborah Harry conheceu o Joey Ramone, fizeram uma amizade. Foram grandes amigos, Deborah Harry e Joey Ramone. E o Blonde, assim como os Ramones, Talking Heads, New York Dolls, faziam parte de uma cena bem eclética da Nova York dos anos 70, nesse cenário underground, do surgimento do punk rock. Por isso que a Deborah Harry, ela emergiu ali como uma figura do punk, tanto pelo seu estilo, pela sua beleza, pelo seu cabelo platinado, pela música que ela fazia. Então, né, o Blonde, ele foi ganhando espaço nesse cenário cosmopolita de Nova York. E ela conhecia muita gente ali, David Bowie, Iggy Pop,
eram artistas que começavam a interagir, que ela conhecia, inclusive também os poetas beatniks, como o Allen Ginsberg. A Deborah Harry conheceu pessoalmente o Allen Ginsberg. Diz que ela falava que ele andava com um vestido preto, às vezes lá por Nova York. Tinha uma cena bem andrógena também, quer dizer, tinha de tudo ali naquele cenário. E ela foi ganhando espaço nesse cenário. Ela era muito, além de ter uma boa identidade visual, né, lançar moda, ela era uma excelente cantora, né? Então juntou tudo. E o Blonde ele foi galgando seu espaço não só no cenário de Nova York, mas começou a explodir mundialmente. A Deborah Harry, que trabalhou como secretária, como a garçonete de lanchonete, até como coelhinha da Playboy, a passou para um novo status de rockstar. E lá em 1979 ela foi até a capa da revista Rolling Stones. Foi quando estourou algumas músicas do Blonde, como Heart of Glass. E aí ela começou, né, a entrar num campo que gerou muitas controvérsias para aqueles que acompanhavam ela na raiz do punk rock lá da primeira parte dos anos 70, porque ela aproveitou o embalo da disco. E punk e disco não se bicavam, né? Era como se fosse água e vinho. E a Deborah Harry começou a experimentar outros sons. Foi quando ela atingiu o número 1 das paradas norte-americanas com Heart of Glass, que era uma música dançante das discotecas, o que gerou ali uma revolta em muitos fãs antigos da banda. Mas, enfim, né? A banda ela foi se adaptando ao meio. Né? Pode dar, não foi traiu o movimento punk e tal, mas não, foi uma leitura que eles fizeram da demanda, do mercado mesmo. E aí o Blonde estourou a nível mundial, tocou em tudo quanto é lugar. Nesse momento, da passagem dos 70 para 80, a Deborah Harry ela também começou a fazer filmes, ela passou a ser convidada cada vez para mais trabalhos, não só na música. E ela engatou ali uma carreira como uma atriz até bem sucedida, tanto que ela até hoje ela ainda participa de filmes, ela participou de mais de 60 filmes. E daí em 82, em 81, a Deborah Harry ela lançou um álbum solo, Cuckoo. A Deborah Harry, nessa carreira solo, ela não atingiu o sucesso de antes que ela tinha com o Blonde, musicalmente falando, porque havia estourado com Heart of Glass, né, e Calm Me, que fez parte do filme Gigolô americano. E daí o Blonde passou por um hiato, em 82 lançou um álbum, The Hunter, em que está presente a música The Island of Lost Souls, que ficou conhecida aqui no Brasil nos anos 90 na voz da Mara Maravilha, como a Ilha das Almas Perdidas. Mas a Deborah Harry ela não conseguiu ali o sucesso, né? O Blonde já não era mais o mesmo da década de 70. E aí a banda acabou. Deborah Harry continuou com seus trabalhos solos. E nos anos 90, já em 99, veio o sucesso Maria, quando o Blonde, em 97, se reagrupou e em 99 lançou um novo álbum. E daí essa música é uma das mais conhecidas também da banda, Maria. E a Deborah Harry e o Blonde voltaram às cenas, né, musicais nos anos 2000. Os anos 2000 foram promissores. Ela continuou com diversos trabalhos, mas não mais com o destaque de antes. Só que era uma figura muito conhecida da música. Ela também desenrolava muito bem como atriz. Ela continuou fazendo filmes, participando de apresentações musicais, de programas de televisão e viajando pelo mundo. E lá em 2015, a Deborah Harry ela lançou uma biografia, Face It, em que ela conta tudo isso. Uma biografia, a primeira biografia da Deborah Harry, né, ela já tinha 75 anos na época, e ela conta diversas histórias curiosas. O seu romance com o Chris Stein, seu casamento durou até 87, nada é eterno, né, mas foi uma parceria muito promissora, musicalmente, eu não sei como que era como marido e mulher, mas musicalmente foi uma parceria excelente que ela estabeleceu com o guitarrista do Blonde. E ela conta algumas histórias assim bem cabulosas nessa biografia. Existia um serial killer muito cruel nos Estados Unidos nos anos 70, o Ted Bundy.
E ele fez diversas vítimas. E a Deborah Harry, ela conta nessa biografia que ela, nos anos 70, chegou a entrar no carro do Ted Bundy. O Ted Bundy atraiu ela para o carro, ela chegou a entrar no carro, mas depois ela viu que tinha alguma coisa errada e fugiu. Era um veículo branco, que depois, quando o serial killer foi capturado, né, apareceu o carro e ela conheceu os detalhes do carro. Então ela disse que ela chegou a entrar no carro do Ted Bundy. Imagine, a Deborah Harry poderia ter sido brutalmente morta nos anos 70, nos anos 70 e não faria o sucesso que fez. Não conheceríamos essa grande artista que chegou aos 79 anos com uma vitalidade muito boa. Ela conviveu com os Ramones, né? Os Ramones, só tá o Mark Ramone aqui para contar a história. Os outros já foram, mas deixaram o seu legado. E a Deborah Harry continua, né, lançando sucessos e encantando. Ela própria, em algumas entrevistas, fala que ela não tem mais a energia que ela tinha antigamente. Ela também não é mais convidada para tantos trabalhos como foi no passado. Mas ela tem orgulho do que ela deixou, desse caminho. Uma vida muito produtiva e de doação ao rock and roll. Um ícone punk, né? A Deborah Harry também influenciou a arte. Foram feitos diversos quadros com ela, arte, pop art. Lá naquela época, a imagem dela vendeu muito naqueles anos 70 e 80. E o que faz dela uma das grandes personagens da música da década de 70 e 80 não poderia ser esquecida aqui pelo canal Histórias e Músicas. Então, pessoal, se vocês não conhecem o Blonde, não conhecem a Deborah Harry, procurem as músicas. Ela é uma artista ímpar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal, deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer aqui no YouTube. Se você gostou muito desse vídeo, deixa um valeu demais. Qualquer contribuição é muito importante para o canal, para fortalecer o canal. Eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias e Músicas. Até lá e tchau, tchau.